A paz, sejam bem-vindos à segunda aula da terceira lição do curso de formação de líderes multiplicadores, com o tema Como expressar os princípios hoje. Dando continuidade ao conteúdo, vamos ao tópico Qual o convite? E a verdade é essa, qual é o convite? A resposta a esse convite é a seguinte, na verdade é para que você compreenda a preciosidade da vida cristã, experimentada com irmãos que se olham nos olhos, que se assentam em círculos, que ministram uns aos outros, que se identificam, se encorajam, se ajudam, oram juntos, que vivem a mutualidade na essência. Na verdade, queridos, responder a esse convite é apenas dizer assim, eu vou obedecer à palavra de Deus. Eu vou obedecer aquilo que a palavra de Deus encoraja, incentiva e ordena também que nós cristãos devamos viver e praticar, que é essa troca que a gente acabou de falar aqui. Eu ajudo meu irmão e ele me ajuda. Eu me relaciono com ele e não tem como eu me relacionar com ele sem ele se relacionar comigo. Não existe. Há uma reciprocidade envolvida e nós devemos então seguir, obedecer e praticar os princípios que são propostos. De estar juntos, estar ministrando, trabalhando, servindo uns aos outros, construindo, apoiando, edificando, encorajando, ajudando, mais uma vez, orando juntos, vivendo juntos. E eu queria aproveitar aqui, nesse momento, a nossa aula ela tem um material que ajuda a gente aqui a ministrar para vocês, e temos algumas citações de livros que podem nos fazer refletir sobre o que estamos discutindo. O primeiro livro que a gente queria aqui citar é chamado Integração segundo o Novo Testamento, de Waylon B. Moore, da JUERP, primeira edição em inglês, 1976, primeira edição em português, 1976. E o autor desse livro, ele diz a seguinte frase, muito interessante para o nosso contexto em que estamos estudando. Durante uns 300 anos, as primitivas igrejas usaram os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino, de confraternização. As escrituras registram o desenvolvimento da igreja através destas reuniões nos lares. Então você pode ver que esse livro, esse autor, ele reforça a importância e mostra que a escritura trata as casas e as atividades nas casas de forma que integram a igreja, que constroem a igreja de maneira geral, que edificam a igreja. Ele trata isso e mostra que a igreja tratava isso, a Bíblia registra isso como algo fundamental e primordial para a vivência da igreja. Outro livro que também vai corroborar com o que nós estamos conversando nesse momento é esse livro aqui, A Teologia do Evangelismo. Esse livro tem uma citação muito interessante também para nós aqui. O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas no centro das cidades durante as próximas 5 décadas hão de ser determinados por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de tornar-se rural e desaparecerá. Eu não sei se a fala desse autor é uma fala profética, no sentido que está prevendo o futuro, mas o que eu posso dizer para os irmãos que nos acompanham aqui é que isso faz sentido. O que ele está querendo dizer é que nós devemos desenvolver aquilo que era feito nas casas e nas cidades que eram organizadas no passado, no Velho Testamento, de uma outra forma, agora tem que se adaptar à nova organização das cidades, que estão crescendo não de forma horizontal, mas de forma vertical, em apartamentos. E esses princípios de reunir-se e se desenvolver como igreja em casas são plenamente possíveis e talvez mais até necessários do que no passado, é isso que é a ideia, de se fazer nas casas, de se fazer nesses apartamentos, já que as cidades crescem de forma vertical. A verdade é que os pequenos grupos não vão resolver tudo, mas eles vão potencializar os princípios que nós estamos trabalhando. O cuidado, o serviço, o discipulado, a intercessão e a multiplicação de discípulos e igrejas. Os pequenos grupos vão favorecer ao que é principal para a igreja. E se a gente pensar, então, apenas em templos e cultos e liturgias, você pode ver, você pode analisar, faça uma breve reflexão, você vai ver isso. Os templos, as reuniões nos templos, os grandes cultos lotados, não dá para a gente acompanhar as pessoas naquelas reuniões de 2 horas de duração, lotadas de pessoas. Não dá. Agora, em pequenos grupos, com líderes ali trabalhados, formados, preparados para identificar e apoiar os seus discípulos, e encorajar e ensinar, tudo isso se torna mais viável e possível.
Não é à toa que Jesus estabeleceu dessa forma e a igreja se desenvolveu dessa forma. E não é à toa nem que no Velho Testamento, por exemplo, que Jetro, o sogro de Moisés, orienta Moisés a organizar o povo em grupos de 10, de 100, etc. É uma questão até, queridos, de matemática. A gente precisa saber se dividir em pequenos grupos para alcançar melhor aqueles que nós estamos cuidando. Não dá para um pastor cuidar de 3.000 membros sozinho. E não dá também, eu como pastor de juventude, para cuidar de 100, 200, 300 jovens e adolescentes sozinho. Precisamos nos dividir em pequenos líderes discipuladores que vão, de fato, discipular aqueles que dizem ser seguidores de Jesus, discipuladores de Jesus, e também vão alcançar aqueles que se interessam por Cristo para que eles se tornem discípulos de Jesus. Então, queridos, na verdade, pequenos grupos é um ambiente para vivenciarmos uns aos outros, que vemos em Atos 2. A vida da igreja em Jerusalém, repare, ela girava em torno dos relacionamentos e, sob a direção do Espírito Santo, eles experimentaram um crescimento explosivo. Você pode perceber que eles vivenciaram toda essa dinâmica que nós estamos conversando nessa lição 3, e eles experimentaram um crescimento do próprio Deus. O próprio Deus proporcionou esse crescimento para eles. E isso, queridos, é possível reproduzirmos para os dias atuais, porque isso é eterno, isso é a palavra de Deus que pode e deve ser colocada em prática nas nossas vidas hoje, em especial aqui falando do contexto de pequenos grupos, multiplicadores, como igreja de forma geral. Mas o que é um PGM, afinal de contas? É a sua pergunta, é a nossa pergunta. O que seria, então, um pequeno grupo multiplicador? É um pequeno grupo, por isso PG, né? É um pequeno grupo de pessoas que se reúnem regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Até para ajudar vocês a completarem o seu caderno de atividades, eu vou destacar justamente os termos que você vai precisar completar e eu comentarei sobre eles. Pequeno grupo. Pequeno grupo, não precisa explicar, é um grupo que não é tão grande, que talvez, e a gente costuma conversar dependendo da igreja, mas chega no máximo até 10 pessoas. E o objetivo disso é glorificar a Deus, até porque o ser humano, ele foi criado para o louvor da glória de Deus. Né? Por meio de quê? De fortalecimento e aí destacando, relacionamentos discipuladores, ou seja, um relacionamento que eu vou ter como discípulo em relação ao meu discipulador e o discipulador comigo, que sou o discípulo. E tudo isso também voltado e pensando na multiplicação desses discípulos. Porque quando Jesus mandou discípulos fazerem discípulos, significava isso, multiplicar. Discípulo agora se torna discipulador e ele faz novos discípulos. E aqueles discípulos vão ser discípulos eternamente? Discípulos de Cristo eternamente, mas discípulos daquele discipulador não eternamente. Eles também vão se tornar discipuladores de outros novos discípulos e assim sucessivamente. Atos 5:42, especificamente aqui, que a gente já leu, mas eu queria destacar que eles faziam isso todos os dias. Veja, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Então havia aqui um equilíbrio entre templo e casa. O templo não era abandonado, não era negligenciado, e da mesma forma as casas eram utilizadas. Hoje, no século XXI, é possível equilibrarmos as nossas atividades e frequências aos templos e também as nossas atividades eclesiásticas e também cristãs nas casas. Você veja que eram de casa em casa, no templo e de casa em casa. O segredo do que a palavra de Deus apresenta para nós aqui é o equilíbrio entre templo e casa. Não, nem só templo e nem só casa. Se é só templo, nós nos tornamos ativistas. Se é só casa, nós nos tornamos também, de certa forma, desigrejados. O PGM e os princípios que são desenvolvidos e colocados em prática. Então, como a gente está conversando aqui, oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Concluindo todo esse nosso estudo da terceira lição, e até repetindo um pouquinho o que a gente já falou desde a primeira aula e agora na segunda aula, já falamos, o que precisamos não é de um programa novo,
É ressaltar, na verdade, os valores do Novo Testamento, do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra, da solicitação de contas e uma vivência em pequenos grupos que se multipliquem. Outra conclusão que temos que ter claro e memorizado é que, em especial nesse tempo que vivemos, né, em que o fenômeno urbano tem acontecido, nós precisamos redescobrir os lares, essa é a ideia. Redescobrir a importância fundamental dos lares como um ambiente em que a igreja se faz presente para ser um canal da graça de Deus. E também que o retorno para as casas deve ter equilíbrio no templo e de casa em casa, como mostra Atos 5:42. Não se esqueça que os PGMs vão funcionar como um ambiente estratégico para vivenciarmos o que já vimos, né, uns aos outros. A vida da igreja que girava em Jerusalém, girava em torno dos relacionamentos, isso tudo sob a direção do Espírito e proporcionou um crescimento explosivo. Não se esqueça disso. Sintetize. No seu caderno de atividades tem um tópico que vai agora tratar com você, para que você faça uma reflexão da possibilidade de se colocar em prática os princípios que estudamos nos dias atuais. E eu encorajo você, então, agora a utilizar o seu material e fazer essa reflexão. São duas perguntas que fazem a gente raciocinar, refletir e colocar, de alguma forma, em prática aquilo que aprendemos hoje. Então, eu até aproveito para fazer a leitura desses dois tópicos e a gente apoiar essa reflexão. Quais as limitações que grandes concentrações geralmente encontram quando se trata de vivenciar o cuidado individual com os que chegam à igreja? É uma reflexão importante que devemos colocar em prática e que nos auxilia a colocar em prática os princípios que estudamos aqui na lição 3. Outra pergunta também que nos ajuda a refletir é a seguinte: qual é a importância dos PGMs para a vivência do jeito bíblico de ser igreja? Cite pelo menos 3 motivos bíblicos para, além do templo, vivermos em pequenos grupos. Essa pergunta nos ajuda a respondermos para nós mesmos e também para quem, porventura, tem alguma dúvida quanto à relevância, à importância de se viver em pequenos grupos, levando em consideração que isso é um método que não é novo, é bíblico, totalmente bíblico, podemos dizer assim, canônico, né? Que devemos confiar como inerrante, porque veio da Escritura, que é infalível e inerrante. Então, essa foi a nossa terceira lição e agora concluímos a segunda aula e eu queria encorajar você a continuar estudando, se preparando para colocar em prática esse modelo, não porque é um modelo, mas porque vem da palavra de Deus e vai proporcionar para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, grandes bênçãos e possamos então experimentar juntos, estudando, nos relacionando, desenvolvendo os grupos pequenos, nos relacionar para que assim possamos ser uma igreja mais bíblica, uma igreja mais próxima daquilo que Jesus Cristo orientou e assim a gente possa agradar ao Senhor e alcançar novos discípulos multiplicando. Até a próxima!